E cá estamos para mais um Sobre Carris, comigo, como sempre, viva Carlos Cipriano. Olá, viva! E viva Diogo Ferreira Nunes. Olá! Eu sou o Ruben Martins e hoje temos um programa cheio com os impactos da tempestade Christian na ferrovia, a autorização que já foi dada à ACP para comparar comboios de alta velocidade e já se fala na subconcessão dos urbanos, o serviço com mais passageiros da CP, as supressões no Oeste, a CP com um recorde de passageiros neste século, a IP que espera por uma nova administração há mais de um ano e o acidente de Adamuz em Espanha. Carlos, começo por ti, porque estamos em pleno período de rescaldo ainda desta catástrofe, mas com uma rede ferroviária ainda muito condicionada por causa dos efeitos do mau tempo dos últimos dias e também por aquilo que se espera que vá ser esta semana, com possíveis cheias na região do Mondego e também na região do Douro. O que te pergunto é se a CP está a saber responder bem a tudo o que se tem estado a passar, ou o facto de estarmos sem linha do Norte há praticamente quase uma semana é muito mau sinal, não havendo uma alternativa oferecida pela CP. Infelizmente, a CP já não responde bem no dia-a-dia, quanto mais agora em situações excepcionais como esta que agora vivemos, não é? Se em situações normais já há supressões de comboios, há atrasos, imaginemos agora com a infraestrutura ferroviária bastante danificada. Obviamente que isto não é culpa da empresa, a tempestade foi avassaladora. No caso, por exemplo, da linha do Oeste, a norte das Caldas da Rainha, são inúmeras as árvores que caíram sobre a via e, portanto, é daquelas alturas em que se diz que ainda bem que não estava eletrificada, porque senão os prejuízos seriam maiores com a queda de catenária, não é? Mas, curiosamente, a sul das Caldas da Rainha, o que se verificou foram aluimentos de terras, trincheiras, a via que abateu em alguns sítios e, curiosamente, isso aconteceu em troços já modernizados. E o caderno de encargos da IP para a tal modernização da linha do Oeste, apesar de low cost, apesar de ser sobretudo eletrificação, também incluía mexer nos sistemas de drenagem, mexer na infraestrutura de via, mudar travessas, carris e balastro, e portanto o que é surpreendente é que após a modernização, que é bastante recente, troços que supostamente estariam como novos e houve aluimento de terras, houve a via que abateu e também está intransitável. Portanto, neste momento, toda a linha do Oeste está fechada à exploração em todo o seu percurso. Na linha do Norte sabemos os problemas também, queda de árvores e, sobretudo, o tal problema em Alfarelos, que é periódico, que acontecem muitas inundações naquela zona. Chegou a estar previsto o alteamento da via férrea naquela zona, em subir ali a plataforma em 3 metros, mas isso infelizmente não avançou. Neste país não se prevêem estas coisas e voltamos a ter Alfarelos inundado e provavelmente ainda durante a próxima semana com as chuvas que se avizinham. Bom, claramente que a beira baixa e a beira alta também sofreram prejuízos. A Vinha do Douro, aquilo mete água por todo o lado, vai ser muito difícil recuperar aquilo. Agora, o que é aqui de facto espantoso é a falta de reação da CP a estas circunstâncias, no sentido de tentar mitigar os problemas e ajudar as populações que agora mais do que nunca precisam de assegurar a sua mobilidade. E o que é que a CP fez? Bom, na linha do Norte, como há um troço que está particularmente danificado entre entroncamento e Alfarelos, ou entre Pombal e Alfarelos, a CP simplesmente resolveu parar praticamente toda a sua operação de longo curso. E, portanto, os alfas estão todos parados, os intercidades só funcionam a sul do Tejo e ali entre Porto e Viana do Castelo. E, portanto, eu pergunto porquê é que os intercidades não circulam entre Lisboa e entroncamento, ou no limite entre Lisboa e Pombal, e porquê é que não circulam entre o Porto e Coimbra? Porque o objetivo da empresa, a missão da empresa, deveria assegurar a sua oferta o mais normal possível, uma vez que tem linha e tem frota. Se os comboios regionais estão a circular nos troços em que é possível circular, os comboios intercidades também, nem que fossem limitados, eventualmente, por questões de segurança, na sua velocidade, mas pelo menos a CP deveria esforçar-se por assegurar essa oferta. E também não se compreende como é que na linha da Beira Alta, que não foi assim muito afetada, estão a circular comboios regionais entre Coimbra e Guarda e Vilar Formoso e a CP não assegura os intercidades entre Coimbra e Guarda. Portanto, parece que a empresa paralisou, estagnou, não soube reagir, ou então se calhar bateram palmas e disseram excelente, boa oportunidade para não fazer nenhum
vamos lá parar a frota. Porque não é admissível que a empresa não assegure a sua oferta regular onde for possível fazê-lo. E mais ainda, eu pergunto-me se por acaso estão a aproveitar agora o facto de terem a frota parada, sei lá, para aproveitarem para fazer algumas pequenas reparações, para fazerem manutenção, para limpar os grafites, para reparar casas de banho que estão avariadas. Provavelmente não, provavelmente está tudo parado, está tudo encostado, se calhar a ser ainda mais grafitado, porque a empresa simplesmente está paralisada. E, portanto, quando deveria haver pulso, quando deveria haver, de facto, um objetivo, um interesse em ajudar as pessoas, em manter e segurar o mais possível a sua oferta, a empresa baixa os braços e diz para tudo. E isto, quanto a mim, é inadmissível. Para mais quando a rede de expressos, por estes dias, anunciou reduções de 50% porque, diz a empresa, mostra-se solidária com as populações e quer ajudar na mobilidade das mesmas. E o que é que faz a CP? Bom, aquilo que eu acabei de dizer. Depois do teu artigo, a CP restabeleceu os intercidades na linha da Beira Alta com recurso a UTEs, não é? Sim, não se compreende porquê. Porquê? Porque se calhar dá muito trabalho fazer deslocar uma composição IC de Contomil para Coimbra para depois a partir daí assegurar o Coimbra-Guarda. Não se compreende. E até, eventualmente, eu até admito, eu estou um bocado indignado com isto, mas até admito que possa haver boas razões. Agora, a verdade é que, questionada pelo público, a CP não respondeu. Não perguntou porque é que optou por estas soluções ou por estas não soluções. E, mais uma vez, se nota a arrogância da empresa que não quer dar explicações, não dá justificações quando toma decisões deste tipo. E, portanto, obviamente, põe-se a jeito para ser criticada porque, no mínimo, devia explicar e nem isso faz. Não, e não é só pôr-se a jeito para ser criticada. Também põe-se a jeito para um privado aqui e acolá dizer assim: eles não fazem nada, nós chegamos aqui e tratamos isto como deve ser. Porque parece que é de propósito. Porque vê-se uma empresa que tem como seu ativo fazer circular comboios. Não o faz. Obviamente que quando o Estado não está presente, aparecem outras alternativas. Aliás, nós temos assistido a isso nos últimos dias, que é quando não se vê o Estado, quando não se vê os militares, quando mal se vê a proteção civil, as pessoas têm que se desenrascar. E aqui também podemos ter uma situação do género, que é: a CP não faz o seu serviço, a IP não comunica, a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes não diz nada. Então a gente arranja aqui uma alternativa. Vamos todos sobre rodas, para cima e para baixo, e nós é que safamos disto. E é exatamente o que tem acontecido nos últimos dias. É quase como uma demissão do Estado. E depois esta demissão do Estado quer dizer, é o que atrai depois os populismos e outros movimentos contra o Estado, porque as pessoas veem-se abandonadas e isto não pode continuar. Tens razão, Diogo, e isto agora a propósito da demissão do Estado nas suas várias vertentes, vem a propósito também, por exemplo, aquilo que já acontecia na linha do Oeste ainda antes da Depressão Christian. Porque ainda antes da depressão já havia supressões diárias na linha do Oeste, uma média de 3 por dia, portanto eu tenho aqui os números. Só em dezembro a CP suprimiu na linha do Oeste 98 comboios e em janeiro, até ao dia 27, antes da tempestade, já tinha suprimido 83. Portanto, a empresa sabe que suprime diariamente e não arranja alternativas, não arranja autocarros. A empresa sabe que não tem material e com uma grande ligeireza, com esta extrema leveza, continua a suprimir comboios diariamente, sem informação às pessoas, sem arranjar alternativos, deixando a população pendurada nas estações à espera de comboios que não aparecem. Quando poderia tentar mitigar estes problemas recorrendo a autocarros alternativos, porque a empresa já sabe que não consegue. Ela não é apanhada desprevenida com um material circulante avariado. A empresa já sabe que as automotoras estão avariadas, que não consegue, e suprime diariamente sem arranjar alternativa. E não dá informação às pessoas. Portanto, mais ainda, a empresa poderia, por exemplo, tentar deslocar uma 1400 com 2 carruagens de Serefam para reforçar, dar um bocadinho mais de robustez na operação da linha do Oeste. Mas é tudo muito complicado, porque é preciso mais de um tripulante, depois dizem que não têm, não querem gastar dinheiro, não querem pensar em soluções. E fazem a solução mais simples, que é simplesmente suprime-se.
E, de facto, as pessoas depois, como o Diogo dizia com razão, ficam revoltadas. Ficam revoltadas porquê? Porque, por outro lado, a própria IP também ajuda à festa quando, no Oeste, desguarnece estações e faz cantões de 50, 80 quilómetros e, por vezes, para haver um simples cruzamento, as pessoas estão dentro da automotora 40 minutos paradas à espera de um comboio que venha em sentido contrário para cruzar. Ora, isto não é admissível. E, portanto, falha a CP e falha a IP. Ambas com a sua habitual postura ausente de não justificar nada, de não explicar nada. Depois o Governo, também já sabemos, não está nada preocupado com isso ou não mostra a mínima preocupação. O Governo gosta de fazer show-offs, de apresentar PowerPoints, de falar na alta velocidade, como se a alta velocidade fosse o alfa e o ômega do sistema ferroviário. E mostrar fotografias com coletes, já agora. Também. E depois a própria regulação também falha, porque no caso da AMT, o público tem insistido várias vezes com a AMT para que se pronuncie, para saber qual é a posição do regulador em relação ao não cumprimento do contrato de serviço público por parte do operador CP ao suprimir tantos comboios. E o regulador simplesmente não responde. Quando foi em 2018, que houve também uma série negra de supressões de comboios em Portugal, o regulador teve esta resposta peregrina que foi não comentamos porque não existe um contrato de serviço público, logo a AMT não se pronuncia sobre um não cumprimento de uma coisa que não existe. Como se a existência de horários como oferta regular não fosse suficiente para que o regulador se pronunciasse quanto ao seu não cumprimento. É um compromisso com o passageiro? Claro. Mas agora, como já há um contrato de serviço público, a AMT continua a não fazer nada, portanto, a não responder na sua extrema arrogância. O que não me surpreende realmente, porque o amor da presidente da AMT pelo caminho de ferro está mais do que demonstrado, porque foi Ana Paula Vitorino que em 2009 fechou 143 km de linhas férreas em Portugal, prometendo depois um investimento que já sabia que não iria concretizar e que acabaram por nunca reabrir. Foi Ana Paula Vitorino, a presidente da AMT, a responsável pelo encerramento do ramal da Lausanne, porque na altura travou o metro Mondego que já estava previsto e inventou um esquema que nunca concretizou de fazer uma mudança de bitola no ramal da Lausanne e mudar também os rodados das automotoras numa situação provisória, e depois aquilo acabou por não se fazer e fechou o ramal. Também foi Ana Paula Vitorino que foi a coveira da linha do Tua, ou do que restava da linha do Tua. Quando, na sequência de uma série de acidentes, e a pretexto de acidentes, fechou a linha, sem sequer se preocupar em fazer um bom investimento para segurar a linha e torná-la segura, e depois aceitou uma má negociação com a EDP quando foi a construção da barragem do Tua, em troca de um plano de mobilidade que sabemos qual é o resultado 20 anos depois. Um comboio de brincadeira parado em Mirandela, um barco encostado na barragem que nunca funcionou, uma linha que não voltou a funcionar. Tudo isto é herança de alguém que, pelos vistos, não tem grande amor pela ferrovia e, por isso, não se preocupa nada com o que está a acontecer com as supressões de comboios. Já agora foi também a atual presidente da AMT, que quando era secretária de Estado também quis mostrar que queria segurar a Sorefam, a antiga Bombardier, na Amadora, prometeu uma fábrica de vagões que nunca se concretizou, prometeu ali a instalação da Fergráfica, que era uma empresa de uma tipografia da CP e um centro de design da EMF na Amadora que não se concretizou. Foi também a atual presidente da AMT que anunciou um concurso para a compra de 102 comboios, na época o maior de sempre, e que também não se concretizou. E foi também a atual presidente da AMT que, enquanto secretária de Estado, fez um negócio com a Argentina para vender material circulante que estava desafetado em Portugal e que acabou por só seguir 2 lotes e não 3 porque os argentinos não pagaram e ainda bem porque depois, felizmente, algum desse material que na altura tinha sido encostado acabou por ser recuperado e ser posto em serviço. E já agora, para terminar o currículo, também aquele show-off da reabertura da linha entre Steel e Coruche, que estava condenado ao fracasso porque os comboios não iam diretos de Lisboa para Coruche, havia uma ruptura de carga em Steel, e também do Hermesino Lessa do Bali que nós vimos. E, portanto, de facto, a AMT parece que existe para fazer umas conferências, para fazer uns seminários, mas não existe para se preocupar com os problemas das pessoas. E depois, como disse o Diogo, e muito bem, obviamente que isto é alimento para o populismo, porque claramente estamos aqui a falar de elites, sim, é das elites que estamos a falar. Estas elites que têm poder, que não fazem nada, que não resolvem o problema das pessoas e depois queixam-se que existe os populismo com os nós e eles, com o povo e o sistema, porque claramente aqui o sistema, na parte da ferrovia, falhou. Falha a CP, falha a IP,
falha o governo, falha a AMT. Depois não se surpreendam. Como se diz num certo programa de televisão, e depois não se queixe. Fizemos a sentença aqui neste Sobre Carris. Diogo, a CP tem agora autorização para comprar comboios de alta velocidade. O governo fez um pomposo Conselho de Ministros dedicado ao tema da ferrovia e já se fala na possibilidade de subconcessionar as linhas de comboios urbanos de Lisboa e também os urbanos do Porto. O Ministério pediu à CP para apresentar modelos de subconcessão e isto acaba por atingir diretamente, a concretizar-se, a fatia de leão dos passageiros da CP, Diogo. E já antes, o IMT tinha aberto um concurso público para procurar uma entidade que estude, isto foi em outubro do ano passado, uma entidade que estude a ver como é que as várias empresas na Europa, como é que a Europa se organiza em termos ferroviários. Nós, quando estivemos na Noruega há 1 ano e meio, nós vimos, por exemplo, um modelo da Noruega em que há uma entidade pública que é dona dos comboios e depois os vários troços são subconcessionados e uns são de empresas norueguesas, outros são de empresas suecas, outros são de empresas inglesas. Há muitos modelos para essa Europa fora. Portanto, isto agora vai juntar-se, este estudo que ainda está a ser contratado pelo IMT, ao tal estudo da CP para as subconcessões. Mas ainda há muito poucos detalhes sobre como é que isto será feito e é muito curioso que se esteja a subconcessionar, sendo que a CP supostamente depois continua a ser a dona, entre aspas, da operação, quando deveríamos estar numa época em que já deveria haver maior integração metropolitana. Por quase todos os troços estamos aqui a falar, que é linha de Cascais, linha do Sado e depois linha de Sintra mais a Zambuja, estão todos dentro da área metropolitana de Lisboa. E dentro da área metropolitana de Lisboa há uma entidade que é TML, Transportes Metropolitanos de Lisboa, que é a empresa que gera os contratos da Carris Metropolitana, e seria interessante haver um modelo com maior integração de horários, que é, por exemplo, eu estou dentro de um comboio suburbano e eu sei que saí de uma determinada estação, olha, tenho este autocarro à espera, ou tenho este metro à espera, ou tenho este elétrico, ou tenho este barco, e essa integração é essencial para garantir mais informação aos passageiros. Assim como nas linhas suburbanas do Porto, também o Porto tem uma empresa que é Transportes Metropolitanos do Porto, que é a entidade que gera os contratos da UNID, que é a Carris Metropolitana, da área metropolitana do Porto. E deveríamos estar a pensar numa maior integração metropolitana, não é? Eu vou subconcessionar um troço, eu vou passar para outro, quer dizer, tudo separado. Isto não tem integração nenhuma, não faz Diogo, muito sentido. então estás preocupado com esta ideia dos presidentes da Câmara de Lisboa, Oeiras e Cascais de ficarem com a concessão, com a gestão da linha de Cascais? Estou um pouco preocupado porque eu li uma entrevista, li várias entrevistas ao Presidente da Câmara de Cascais, Nuno Piteira Lopes, e depois perguntar-lhe, então e se fosse a TML, a responsável da Carris Metropolitana, a gerir isto? E o Presidente respondeu assim, não tinha pensado sobre isto, mas parece boa ideia. Questiono, mas quem é que anda a aconselhar os Presidentes de Câmara? Porque por essa Europa fora, o que não falta é integração. Olhe-se para Viena, olhe-se para outras cidades europeias. Integração é fundamental para os passageiros saberem com o que podem contar, independentemente do meio de transporte que vão utilizar para fazerem as deslocações. E agora, passando dos suburbanos para a alta velocidade, foi anunciado com grande pompa que a CP já podia comprar 20 comboios de alta velocidade. Só que o diabo, como se costuma dizer, está nos detalhes. E no dia seguinte, a ter-se anunciado a autorização para 20 comboios de alta velocidade, veio-se a perceber que afinal só há autorização de 12 para já. Ou seja, neste momento o que há? 539 milhões de euros para comprar 12 unidades. E apenas já há opção para mais 8 comboios e depois também mais cerca de 45 milhões de euros para a construção de uma oficina de manutenção, que ainda não se percebeu muito bem se vai ser uma modernização da unidade de alta velocidade Conte 1000, que é da CP, ou se é outro modelo que vai ser utilizado. Mas a CP, em tempos, chegou a pedir para comprar 16 comboios de alta velocidade. Em tempos, chegou a haver uma opção de comprar 12 comboios mais 14 de opção. E agora, caímos aqui na opção quase minimalista. Ora, para um ministro que em tempos dizia
a CP não vai ter uma posição dominante. Depois disso, meses mais tarde, a CP vai ter uma posição dominante. Agora, quando vemos estas autorizações e anúncios, não percebemos muito bem se afinal vai haver posição dominante ou não. Eu confesso que fiquei um pouco confuso, mas talvez consigam explicar melhor daqui a uns tempos. O governo diz que sim. Aliás, no PowerPoint que usou para apresentar todo este pacote ferroviário, se é assim que podemos chamar, dizia lá que a CP ia ter uma holding dedicada à alta velocidade e que seria dominante na rede de alta velocidade. Estou para ver. Carlos, ficaste feliz com este pacote ferroviário do governo, com a promessa de comprar novos comboios, a CP poder comprar novos comboios? Obviamente vai endividar-se para comprar esses comboios de alta velocidade, porque estamos a falar de um mercado puramente comercial. A CP também quer entrar em Espanha, o governo quer que a CP entre em Espanha nessas linhas de alta velocidade, mas depois há o outro lado, que é o lado de subconcessionar os serviços suburbanos de Lisboa e do Porto. Tenho uma resposta curta. Perguntaste-me se eu fico feliz com esta apresentação. Eu respondo muito rapidamente. Fiquei indiferente, porque apresentações tenho visto muitas, PowerPoints estou eu farto de ver às centenas em inúmeras conferências e apresentações de muitos governos nos últimos 40 anos, e a realidade ferroviária em Portugal prova que essas apresentações não passaram, na maior parte dos casos, disso mesmo. Simples apresentações e show-offs. E, portanto, eu vou esperar para ver. Não pronuncio. Vamos ver o que é que sai deste plano ferroviário. Aliás, Carlos, tu em tempos escreveste que a CP estaria supostamente a uma assinatura de passar a ter tudo dividido por causa das unidades de suburbanos de Lisboa, unidades suburbanos do Porto. Deves lembrar-te disto. Estamos a falar há muitos anos, na altura em que a empresa era presidida ou talvez dominada por Crisóstomo Teixeira, quanto a mim, talvez o pior presidente da CP, porque nessa altura o paradigma foi fatiar a empresa em unidades de negócios, que, segundo dizia na altura o Presidente, ficavam a um passo da escritura. E, portanto, havia a unidade de negócios de Grande Lisboa, os suburbanos do Grande Porto, havia a UVIR, que era interregionais, regionais, havia o longo curso, havia depois ainda a CP Carga, havia as oficinas. Portanto, a empresa ficou toda retalhada em unidades de negócio e depois dizia ao seu Presidente, assim que o acionista decidir, tudo isto fica a um passo da escritura, portanto, parte-se a empresa em inúmeras pequenas CPs. E, felizmente, esse passo nunca foi dado, mas as consequências ainda hoje sofremos algumas, porque essa CP composta por mini-CPs foi levada tão a sério que, por exemplo, a Grande Lisboa, a CP Lisboa, acabaria até por ter um sistema informático totalmente diferente do resto da empresa. Nós íamos, por exemplo, no Porto, em Aveiro, ao serviço de atendimento ao cliente e havia um balcão para o longo curso e um balcão para os suburbanos e não davam informações cruzadas. Nós íamos, por exemplo, à estação de Cascais e não davam informações sobre bilhetes de longo curso, eram só suburbanos. E já agora, ainda a propósito disso, eu guardo aqui religiosamente um aviso da CP que diz o seguinte: Estação do Barreiro, encerramento das bilheteiras de longo curso. A partir do dia 6 de junho, a CP inicia um novo ciclo de transporte ferroviário em Portugal. As ligações ao sul terão início na Estação de Lisboa Oriente, via Ponte 25 de Abril, ou na Estação do Pinhal Novo. Assim sendo, a Estação do Barreiro deixará de efetuar a venda de títulos de transporte para os comboios de longo curso. Portanto, que alegria! A CP deixa de vender bilhetes para a sua atividade que lhe dá mais dinheiro, que lhe dá mais receitas, e faz um anúncio a dizer, como a partir de hoje já não há comboios do Barreiro para Algarve e vai tudo pela Ponte 25 de Abril, esta estação deixa de vender bilhetes de longo curso. Era esta, na altura, a lógica da CP. A desintegração total, quando nós sabemos que o sistema ferroviário é isso mesmo. É um sistema, funciona em rede. E, portanto, felizmente que mais tarde, e agora a honra lhe seja feita, um presidente, curiosamente, ao contrário de Crisóstomo Teixeira, que era socialista, veio um presidente do CDS, Manuel Queiró, que felizmente volta a reintegrar dentro do possível a CP, desfazendo o que estava então mal feito. Ora bem,
Quando agora se fala realmente nas subconcessões, a minha preocupação, mais do que ser público ou privado, a minha preocupação tem mais a ver com isto. Tem a ver com aquilo que tu há bocado, Diogo, falaste sobre a integração do sistema ferroviário urbano com o resto do sistema urbano, com autocarros elétricos, metro, etc., mas também, quanto a mim, sem perder a integração com o resto da empresa. Ou seja, é necessário que um comboio suburbano da CP, ainda que subconcessionado, esteja integrado no seu funcionamento, com os horários, com a informação, com a bilhética, também com os outros comboios da empresa. Que seja possível eu, por exemplo, comprar em Oeiras, na Parede, em Vila Franca de Xira ou em Queluz, um bilhete para Coimbra, para o Porto ou para o Algarve, em que os horários estejam integrados e que a empresa, naquilo que é no seu relacionamento com o cliente, continue integrada, independentemente de quem for o acionista ou o gestor no momento. Mas ainda faltam tantos detalhes sobre esta subconcessão que é um tema que certamente voltaremos, imagino. Eu acho curioso porque esta obsessão do governo em subconcessionar, de facto estava no seu programa do governo, ao contrário do pacote laboral, não apanhou ninguém de surpresa. Mas eu pergunto-me qual é o objetivo, o que é que o governo espera melhorar com isto, quando o dever do governo é ter uma administração que faça uma boa gestão da CP, que é o que não está a acontecer neste momento. E até parece-me, e agora se querem comprar uma teoria da conspiração, até parece que neste momento vive-se o quanto pior melhor. Para quê? Para preparar o terreno para que as pessoas aceitem de bom grado que venham privados ou que haja concessões para ver se é desta que isto se endireita. Eu tenho dúvidas que seja por aí. Se calhar também este grande interesse nas subconcessões parte da ideia do governo que há muitos interessados em explorar o serviço ferroviário e, portanto, Eu talvez, nunca os vi. Só no longo talvez curso isso. uma honrosa exceção, mas eu nunca os vi. Sim, sim, eu vejo filas de interessados, filas tipo aquelas filas da AIMA, à porta do IMT e da AMT, de operadores a quererem entrar no sistema ferroviário em Portugal, a quererem fazer parte deste modelo de concorrência, todos com a riqueza das nações do Adam Smith debaixo do braço, a dizer que desta é que vai ser, vamos ver um bom serviço com a concorrência. Portanto, sim, estamos mesmo a ver isso. Olha, são resmas, paletes, carradas de operadores, todos atrás das linhas ferroviárias. Resmas. A questão não é bem isso, a questão é que há de facto interessados, só que não fazem fila para se tornarem operadoras. Têm uns almoços, umas reuniões, a ver se conseguem posicionar para ficarem com algumas fatias daquilo que for lucrativo. E se não for lucrativo, o Estado se encarregará de pagar uma renda para que mantenham a operação deficitária. Porque nesta perspectiva, o que os governos costumam dizer é: para os passageiros é indiferente quem presta o serviço, desde que seja um bom serviço. Mudando de assunto neste sobrecarris, a CP conta com Carlos Cipriano, um recorde de passageiros neste século. Isto quer dizer que as coisas até nem estão a correr assim tão mal à empresa. Não surpreende este recorde, tendo em conta o quão fez aumentar a procura a existência do passo ferroviário verde. Como é óbvio, não é? Reparem que, tendo em conta que só no serviço regional houve um aumento de 107%. Aumento também que foi bastante evidente no longo curso e, portanto, isso de facto não surpreende. Infelizmente, a CP não divulga números sobre o que é que aconteceu na CP Lisboa. Diz apenas que no Porto houve um aumento de 15,8% e também diz que os alfapendelares portaram-se muito bem, mas não apresenta números. O que é curioso é que a CP, numa excelente manobra de comunicação e marketing, resolveu divulgar estes resultados no dia 29 de janeiro, precisamente um dia depois da tempestade Christine. Ou seja, quando o foco em todas as redações estava voltado para os efeitos da tempestade. Quando ainda por cima a CP, no dia em que tem mais de metade da sua operação imobilizada, não por sua culpa, mas por culpa do mau tempo, e mesmo assim a empresa resolve divulgar isto neste dia. Quer dizer, é inacreditável esta má comunicação. Até parece que quiseram que isto passasse despercebido. É mais um daqueles tiros nos pés que a empresa dá e que não se compreende como é que no dia a seguir à tempestade vem divulgar isto. Mas pronto, o que a CP aqui não diz, de facto, é os atrasos
que têm sido cada vez mais, e voltamos a falar no mesmo, porque isto é incontornável, são as supressões de comboios. Uma empresa, o mínimo que uma empresa deste tipo tem que fazer é assegurar a sua oferta regular. Assegurar a sua oferta, ponto. A partir daí pode inventar muitas coisas, pode melhorar o serviço, podem fazer muitas apresentações. Mas uma empresa que suprime diariamente comboios não está a fazer os mínimos. E, portanto, não se compreende aqui esta grande alegria. Houve alguém que falou em ter aberto uma garrafa de champanhe para comemorar que finalmente atingiram 208 milhões de passageiros. Ok, parabéns, mas sabemos bem em que condições, sabemos bem quantas pessoas viajam de pé, sabemos bem as dificuldades que as pessoas têm para apanhar o comboio e sabemos bem o quanto a operação está presa por arames. Não, e a melhor parte vai ser quando chegar o relatório e contas e depois alguém vai dizer a CP deu lucros, a CP é uma empresa incrível, está a fazer um serviço fantástico. E depois uma pessoa que está, por exemplo, em Casa Branca ou que está em Beja à espera do comboio e ele depois não aparece, ou que está no Algarve, na estação de Lagos, à espera da partida ao comboio e ele não parte, a pessoa fica a pensar, lucros para quê se eu não tenho um comboio? Se eu não posso contar com ele? Não vale a pena uma empresa deste género ter lucros se depois não está a prestar o serviço. Ainda para mais quando tem um contrato de serviço público que deveria conferir maior responsabilidade e autoridade para aplicar as penalidades correspondentes. Fica à espera dos números escondidos da Grande Lisboa e do Alfa Pendular, já agora, sempre essa curiosidade. Ó Carlos, mas ao contrário da comunicação pouco transparente da CP, a Fertagos tem-se esforçado para tentar ser bem mais transparente do que o operador público. Talvez, se calhar, até porque se calhar são mais independentes, não sei, mas a verdade é que a Fertagos resolveu, sim, ser transparente e há pouco tempo divulgou as razões dos seus atrasos, porque de facto eles estão a ser bastante penalizados com atrasos e há muitas queixas por parte dos clientes. E então a Fertagos não teve nenhum pudor em revelar que mais de 50% dos atrasos que sofre são por culpa do gestor de infraestruturas, ou são da responsabilidade do gestor de infraestruturas. E até detalhou exatamente as razões dos atrasos. E diz que as limitações de velocidade impostas pela IP na via são responsáveis por 38,8% dos atrasos. Avarias na infraestrutura, aqui estamos a falar basicamente de sinalização, são responsáveis por 10 em cada 100 atrasos. E que depois o congestionamento do tráfego e as preferências dadas a comboios mais rápidos são responsáveis, respectivamente, por 7,3% e 13,9% dos atrasos. Também assume que a avaria de material circulante, que é da sua responsabilidade, justificam 7,1% dos atrasos. E depois, no fim, temos também o embarque e desembarque de passageiros, por acaso é um número que me surpreendeu. 9% dos atrasos são atribuíveis ao embarque e desembarque de passageiros, mas isso já é uma consequência, digamos, do mau serviço e do congestionamento, porque comboios congestionados leva a que nas estações as pessoas demorem mais tempo a sair e mais tempo a entrar. E, portanto, isto ao longo de uma viagem é acumulativo e acaba por explicar os atrasos. E, portanto, eu acho que só tenho que tirar o chapéu à Fertagos neste caso, porque enquanto na CP eu pergunto se a CP faz algum tipo de reclamação ao gestor de infraestrutura quando, por exemplo, no Oeste, desguarnece estações e deixa a empresa pendurada sem poder fazer cruzamentos e deteriorando ainda mais o serviço, e depois a CP responde que tem uma excelente relação com a IP, que trabalham em conjunto lindamente e, portanto, não atribui nunca responsabilidades ao gestor da infraestrutura, porque, obviamente, as respostas que dão ao público vão primeiramente à tutela para serem validadas e depois a tutela é que dá as respostas mais convenientes. No caso da Fertagos, parabéns porque tiveram uma atitude transparente. Diogo Ferreira Nunes, a IP continua à espera de uma nova administração há mais de um ano. O que te pergunto é o que é que se está a passar para o governo ainda não a ter nomeado. É muito curioso, porque no ano passado, quando o Carlos entrevistou o ministro Miguel Pinto de Luz, e na altura o Carlos perguntou o que é que se passa com a administração da IP, porque é que não são substituídos? E depois comparou-se com o caso da CP, porque uma das alegações do ministro era é preciso deixar que as empresas fechem as contas anuais. Ora, em janeiro de 2025, o ministro não hesitou em trocar quase todo o Conselho de Administração da CP, apenas sobrou o presidente. No caso da IP, estamos em fevereiro de 2026, já passou um ano
e 2 meses e a administração mantém-se, não se sabe se vai continuar, se vai renovar. E numa altura em que há tantos investimentos a acontecer, em que há agora as consequências da depressão Christine, que vão ser muito. Vai durar muito tempo até serem totalmente reparadas. É muito estranho haver esta incerteza em torno supostamente do navio almirante das infraestruturas em Portugal. Dá vontade de questionar. E depois, quando perguntamos ao Ministério o que se passa, apenas respondem com esta frase: a seu tempo serão designados novos órgãos nos termos legais. Pronto, é uma resposta muito curiosa, tendo em conta que já passou mais de um ano. Carlos. Tu também referiste uma frase da entrevista que ele deu ao público em 2025, em que ele dizia: nós não temos ânsia nenhuma, não andamos à procura de perseguir ninguém. Quem trabalha, quem apresenta os resultados, continuará. Portanto, aparentemente, a tutela valida o bom trabalho da IP, que, aliás, é perfeitamente visível no bom cumprimento dos prazos no Ferrovia 2020 e também na forma acelerada como estão a ser feitos os projetos do PNI 2030. Agora, o que eu acho, eu estava a ironizar, como é óbvio, não é? Agora, o que me parece é que parece-me que eles não encontram ninguém para a IP. O problema deve ser isso, não devem encontrar pessoas. Quer dizer, é que não é fácil encontrar gente competente para ocupar cargos com aquela responsabilidade. Ainda por cima numa empresa que é um monstro. E, portanto, ainda por cima, convenhamos, não é propriamente bem pago, não é? Eu entendo que em Portugal estes cargos administradores, e tenho um discurso claramente antipopulista, estes cargos deviam ser bem pagos. Eu acho que os políticos ganham mal já agora, acho que um deputado ganha mal, um ministro, um secretário de Estado ganham mal. Portanto, para a responsabilidade que têm, não é? Agora, ainda por cima, sujeitos a serem muito escrutinados, sujeitos a responsabilidades criminais. Por exemplo, olha, como aconteceu com a anterior administração da CP, que pagou multas, cada um dos administradores, na ordem dos 6.000 euros, por causa de uma questão burocrática com o Tribunal de Contas. Tinha a ver com a prorrogação do aluguer de automotoras à Renfe, que se não o fizessem, portanto, o material parava e pagaram 6.000 euros de multa cada um. E, portanto, não é fácil encontrar gente competente, gente honesta, disposta a ganhar tão pouco, bom, e depois a serem escrutinados e já agora também a serem maltratados pela comunicação social e, olha, e a aturarem gente como nós, não é? E, portanto, eu penso que o problema do governo na administração da IP é não encontrar gente para lá colocar. Terminamos este sobrecarris com o acidente de Adamuz, em Espanha, que no dia 18 de janeiro vitimou 46 pessoas, é o último número registado. Algumas mortes foram dos dias posteriores, algumas pessoas acabaram por falecer no hospital. Carlos Cipriano, começo contigo, porque este acidente voltou a meter o foco na rede de alta velocidade espanhola. Tinha acontecido já o acidente em Angrois, ali numa zona onde uma falta de sinalização na entrada da estação de Santiago de Compostela, numa curva depois de sucessivas pontes e túneis. O comboio acabou por descarrilar em alta velocidade, depois do maquinista ter perdido noção de onde estava. Mas o que aconteceu aqui em Adamuz é muito mais... deixou-nos com muito mais dúvidas, porque se passava numa reta, com a infeliz coincidência de naquele momento vir um Alvia em sentido oposto rumo ao Elva, que cruzou naquele preciso momento. O maquinista também do próprio Írio também não tinha bem noção do que é que se estava a passar. Hoje já sabemos o que é que se passou ao certo, Carlos. Sim, a investigação demorou alguns dias a chegar a conclusões preliminares ou a descobrir pistas sólidas, mas já se percebeu de facto que na origem disto está a fratura de um carril. Isso conseguiram identificar nas rodas das primeiras carruagens não descarriladas do comboio da Irio, e depois foram também verificar as rodas dos comboios que nesse dia tinham passado naquele troço algumas horas antes, e descobriram que havia umas ranhuras nas rodas que tinham a ver de facto com o contacto com um pedaço de carril que estava fraturado. E obviamente que comboios com aquele peso a passar a 200 a hora naquele local, muito rapidamente a pequena fissura, a pequena fratura acaba por se transformar de facto num carril mesmo, partido, e provocar o descarrilamento.
Não era suposto, até porque a linha tinha sido modernizada, mas a investigação veio a apurar que aquilo resultou da soldadura que foi feita entre um pedaço de carril recente e um pedaço de carril mais antigo. E agora, não vale a pena entrar em pormenores técnicos, mas isto é complicado porque isto põe em causa todas as soldaduras que foram feitas e a mistura, digamos assim, de carril mais antigo com carril mais moderno, porque, e já agora para os nossos ouvintes menos habituados a estas questões, hoje em dia, nas linhas modernas, o carril é um contínuo, são barras longas, não é como antigamente os carris que tinham aquelas juntas de dilatação, não é? E que provocavam o habitual dang-dang, dang-dang típico dos comboios. E, portanto, sendo carris de barra longa, portanto, um contínuo de centenas de quilómetros, obviamente, para isso ser feito assim, os carris têm que ser soldados, não é? E são processos de soldadura extremamente exigentes. Com os materiais que utilizam, com a técnica de soldadura e depois com uma grande exigência na manutenção e na verificação, com sondas, etc., para ver se não há ali a mínima fissura. E provavelmente o Adif julgava que estava a fazer tudo bem, mas houve aqui uma parte inesperada que ainda não se compreendeu muito bem e que eles continuam a investigar e que eu próprio também não posso adiantar muito mais. O que é curioso é que já havia, por parte dos maquinistas, a sensação de que alguma coisa não estava a correr muito bem, porque eles de vez em quando sentiam umas trepidações que iam reportando ao gestor de infraestruturas. E há um comunicado do CEMAF, que é o Sindicato dos Maquinistas Espanhóis, de agosto de 2025, portanto, uns meses antes, em que comunicam estou a citar, a sua profunda preocupação pelo estado geral das linhas e, em particular, das linhas 10, 30, 40 e 50 da rede de alta velocidade. Ora, a linha 10 é precisamente a linha Madrid-Sevilha, onde aconteceu o acidente. E o sindicato sugeria, inclusivamente, que se reduzisse a velocidade dos comboios por uma questão preventiva. Parece que tinham razão, porque agora, depois do acidente, o Adif veio reduzir a velocidade dos comboios de alta velocidade e em grande parte da rede agora os comboios circulam bastante mais devagar. E, infelizmente, para a Espanha, aquilo que era um exemplo de uma rede quase perfeita e excelente de alta velocidade, neste momento passou de bestial a besta, porque o serviço está degradado, as pessoas têm medo, não há confiança, obviamente, depois também está claramente aqui sempre a componente política e a situação não está nada famosa no país vizinho. Eu só espero que do lado português se tirem algumas aprendizagens em relação àquilo que acontece em Espanha. E a situação não vai melhorar pelo seguinte, agora, por exemplo, imagine entre Madrid e Barcelona, por exemplo, reduzem a velocidade dos comboios de alta velocidade. Ora, acontece que os últimos comboios a chegar a Barcelona e a Madrid já chegam, por vezes, com 1 hora e tal de atraso, porque em vez de ir a 300 a hora, vão a 160 ou 200. O que é que acontece? Acontece que isso faz encurtar o período de manutenção da via férrea durante a noite. Porquê? Porque o comboio chega mais tarde, as equipas de manutenção saem mais tarde, demoram algum tempo a chegar ao local, têm menos tempo para trabalhar, têm que recolher, entretanto, e, portanto, precisamente numa altura em que a manutenção está sob fogo, está mais exigente, são precisas mais horas, é quando a manutenção tem menos horas para cuidar das linhas férreas. E, portanto, isto tem aqui uma pescadinha de rabo da boca muito complicada, difícil de gerir, porque com os comboios a atrasarem, há menos tempo para a manutenção. Diogo, durante muitos anos a rede de alta velocidade espanhola foi crescendo, a prioridade foi a expansão da rede, chegar a mais cidades, a mais capitais de província e o que aconteceu foi que, de certa maneira, o investimento em manutenção, havia essas queixas, não aumentou exponencialmente como devia ter aumentado. E agora, o que tenho visto nos últimos dias são comboios de alta velocidade a chegarem, obviamente, com muito atraso e, não diria às moscas, mas muito perto disso, porque as pessoas perderam a confiança na alta velocidade, vão demorar a recuperá-la. É uma confiança que será muito difícil de recuperar agora, não é? Imagino, também como aconteceu com o Elevador da Glória, é uma sucessão de erros que faz com que depois seja difícil as pessoas confiarem no sistema. Eu não acho que tenha havido uma falha generalizada do sistema ferroviário espanhol. Não é disso que se trata. O que é necessário é reforçar a componente da manutenção, porque há muito mais comboios de alta velocidade a circular em Espanha desde 2021, com a abertura do mercado em determinados percursos, e o investimento em manutenção não acompanhou na mesma proporção
um aumento do número de circulações. Há muito mais comboios a passar do que há poucos anos. E depois, também é necessário haver muito mais preocupação com a sensorização, ou seja, uma avaliação permanente do estado da via férrea, também garantir que as pessoas podem andar convenientemente de comboio sem grandes problemas. Só que a situação está tão má que os operadores já nem se comprometem sequer com devoluções ou compensações por atrasos por causa dos afrouxamentos que estão a ser implementados agora. Chegámos a este ponto. Agora, eu não acredito que haja uma falha generalizada do sistema ferroviário espanhol, porque ainda por cima, porque isto foi uma sucessão de más coincidências, porque tivemos o acidente em Andamús e depois, 2 dias depois, tivemos a sucessão de problemas na região da Catalunha, nos suburbanos. Foi comboio a embater numa pedra, depois uma grua que invadiu o canal ferroviário e que causou ferimentos. Ainda Foi que, uma Diogo, as sucessão de azar. queixas nos rodalis, o sistema de suburbanos da Catalunha, sejam muito comuns e há muitos anos. Há muitos atrás e a rede está em relativo mau estado. Aliás, Sim, é também porque luta, houve há uma luta grande política investimento. enorme no que toca à gestão da Também, própria rede, porque a Generalitat da Catalunha, o Governo Regional da Catalunha, quer a sim. gestão dessa rede. Pois, porque ainda por cima na Catalunha há os ferrocarris da Generalitat da Catalunha que funcionam muito bem. E depois, quando se compara, é quase o dia para a noite. Temos os FGC que funcionam muito bem e depois os rodalis, coitados, estão sempre grafitados. Há grafites que estão lá há anos. O estado da linha não é grande coisa e por isso é normal que a Generalitat, a região da Catalunha, queira tomar conta também do serviço suburbano da REM. Daí que depois tenham definido, se não estou em erro, uma parceria que é 50-50, ou seja, a Renfe ficar com metade da operação e a Generalitat com os outros 50%. Ruben, acho que é esta a solução que depois foi encontrada. Carlos, só mesmo para concluirmos este assunto, escreveste no teu artigo que havia duas possibilidades de sinalização diferentes a escolher naquela linha, uma entre a sinalização francesa e outra a alemã. Acabou por ser a sinalização alemã a ser implementada naquela linha e pergunto-te como diferente teriam sido as coisas entre estes dois sistemas. Sim, isto é quase mais uma curiosidade histórica que remonta a 1992 ou antes e que se calhar teria impacto hoje, não sabemos, mas é assim, quando foi inaugurada a primeira linha de alta velocidade espanhola, em 1992, por ocasião da exposição de Sevilha, obviamente, para se fazer aquilo em tão curto espaço de tempo, a Espanha teve praticamente de importar tudo e, portanto, comprou praticamente chave na mão um projeto de linha de alta velocidade, mas resolveu comprar aos franceses e aos alemães, distribuir a tecnologia comprada entre uns e outros para agradar a ambos. E, portanto, se veio, por um lado, basicamente um TGV francês basicamente igual da Alstom para circular naquela linha, e essa, aliás, é a razão pela qual a linha de alta velocidade foi construída em bitola europeia e não em bitola ibérica. Não foi por nenhuma visão estratégica do então governo do Filipe González em relação ao futuro, foi unicamente um desenrasco espanhol que foi: não há tempo para testar comboios a 300 km a hora numa linha de bitola ibérica, então faz isto em bitola europeia. E ao mesmo tempo comprava TGVs a França, a Espanha na altura também comprava locomotivas Siemens à Alemanha para rebocarem as carruagens Talgo para o serviço de alta velocidade. E depois, na questão da sinalização, tinham a opção entre comprar tecnologia francesa, o sistema TVM, o Transmission Voie Machine dos franceses, ou a alemã LZB, que tem um nome impronunciável, que acabaria por ganhar. Ora bem, esta parte da sinalização, portanto, a transmissão de dados é feita ao longo da via de uma das duas maneiras. No sistema alemão, que foi o que acabou por ficar, a transmissão de dados é feita por dois cabos colocados no meio da linha ao longo de todo o percurso, e na proposta francesa o circuito de via é feito, portanto a transmissão de dados é feita pelo próprio carril. Ora, o que é que aconteceu desta vez? O carril partiu-se. Provavelmente, e estamos no campo da especulação, se o carril, tendo-se partido o carril, cortava o circuito de via, a sinalização ficava imediatamente colocada na posição mais restrita e provavelmente, não sabemos, ter-se evitado o segundo acidente, o choque de comboios. Como as decisões do passado condicionam sempre o nosso presente e o futuro. Um abraço aos dois, até ao próximo Sobre Carris. Boas viagens! Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida.
o público fica no ouvido.